Durante uma manhã que parecia tranquila, um homem rico vestindo roupas elegantes leva sua filha cadeirante de apenas 6 anos para um passeio especial que havia prometido. Quando a menina, com medo de altura, percebe que estão chegando perigosamente perto da beirada, com suas mãozinhas já trêmulas, ela pergunta: "Pai, por que estamos aqui?" O pai fica em silêncio. Seu coração dispara quando percebe o que está fazendo, mas mesmo assim empurra ela com tudo para o abismo. Ele se vira, foge para seu carro de luxo, enquanto escuta o grito da criança desaparecendo no precipício. Mas ele não sabia que um grande cavalo branco presenciou tudo, e o que acontece nos próximos segundos deixa todos em puro choque. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol mal havia despontado no horizonte quando Sofia sentiu o vento fresco da manhã acariciar seu rosto. Seus pequenos dedos apertavam os braços metálicos da cadeira de rodas enquanto observava as nuvens pintadas de rosa no céu. Aos 6 anos de idade, ela já conhecia bem o significado da palavra diferente. Seus olhos castanhos, grandes e expressivos, miravam o horizonte com uma mistura de fascinação e inquietação. O pai, Eduardo Montenegro, caminhava em silêncio, empurrando sua cadeira por um caminho que ela nunca havia percorrido antes. "Para onde estamos indo, papai?" perguntou Sofia, sua voz suave, quase se perdendo na brisa matinal. Eduardo não respondeu imediatamente, seus sapatos italianos deixando marcas precisas no chão de terra batida. Ele mantinha os ombros eretos, o terno impecável contrastando com a natureza selvagem ao redor. Seus olhos, diferentemente dos da filha, não carregavam qualquer traço de emoção. Nas proximidades, Neve, o majestoso cavalo branco da família, ergueu a cabeça do pasto ao perceber a movimentação incomum. O animal, que sempre demonstrara uma conexão especial com Sofia, observava atentamente enquanto pai e filha se aproximavam da borda do penhasco. Seus cascos inquietos raspavam o solo, como se pressentisse algo errado naquela manhã, aparentemente tranquila. "É um passeio especial", Eduardo finalmente respondeu, sua voz controlada e distante. "Achei que você gostaria de ver o nascer do sol daqui de cima." Sofia tentou sorrir, mas havia algo no tom do pai que a deixava desconfortável. Desde que ele anunciara seu casamento com Regina, 3 meses atrás, as coisas haviam mudado drasticamente. Na mansão Montenegro, o vento soprou mais forte, balançando os cabelos castanhos de Sofia. Ela puxou o casaquinho rosa mais junto ao corpo, sentindo um arrepio que não era apenas do frio. Regina nunca escondera seu desagrado pela presença da menina. "Uma criança defeituosa", ela costumava murmurar quando pensava que ninguém estava ouvindo. "Um peso para a família." Neve relinchou ao longe, um som agudo e preocupado que fez Sofia virar a cabeça. O cavalo sempre fora seu único verdadeiro amigo na propriedade, desde que sua mãe partira há 2 anos. "Neve está nervoso, papai", ela comentou, sua voz tremendo ligeiramente. "Talvez devêssemos voltar." Eduardo parou a cadeira muito próxima, à borda do penhasco. O abismo se abria diante deles, profundo e intimidador. Sofia sentiu o coração acelerar quando percebeu que as rodas de sua cadeira estavam a centímetros do precipício. "Papai!" chamou agora com medo evidente na voz. "Sabe, Sofia", Eduardo começou, sua voz assumindo um tom frio que ela nunca ouvira antes. "Às vezes precisamos tomar decisões difíceis na vida. Decisões que outros podem não entender." Ele soltou as alças da cadeira, dando um passo para trás. "Regina está certa. Você é um peso que não posso mais carregar." Neve começou a galopar em direção a eles, seus cascos trovejando contra o solo. O animal,
parecia sentir o perigo iminente, mas estava longe demais para alcançá-los a tempo. Sofia sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto quando compreendeu o que estava prestes a acontecer. "Por favor, papai", ela sussurrou. "Eu prometo ser melhor." O sol finalmente emergiu por completo no horizonte, banhando o penhasco com sua luz dourada. Foi nesse momento que Eduardo tomou sua decisão final. Com um movimento rápido e sem hesitação, ele empurrou a cadeira de rodas para frente. Sofia sentiu o mundo girar enquanto a cadeira inclinava sobre a borda do precipício. O grito da menina se misturou ao relincho desesperado de Neve. A queda pareceu durar uma eternidade. A cadeira de rodas rodopiou no ar, com Sofia ainda presa, a ela pelo cinto de segurança. Por um milagre inexplicável, a cadeira se enroscou em uma saliência rochosa alguns metros abaixo, prendendo-se entre galhos retorcidos e pedras salientes. O impacto foi forte, mas a menina permaneceu consciente, tremendo e chorando em silêncio. Lá em cima, Eduardo olhou brevemente para baixo, certificando-se de que não havia testemunhas além do cavalo, que agora estava parado na borda do penhasco, relinchando furiosamente. Sem demonstrar qualquer remorso, ele ajeitou a gravata, virou as costas e começou a caminhar de volta para a mansão, já formulando em sua mente a história que contaria sobre o desaparecimento da filha. Sofia, presa na saliência rochosa, olhou para cima através das lágrimas. O céu azul parecia zombar de sua situação, enquanto o som dos cascos de neve ecoava acima, como se o animal se recusasse a abandoná-la. Ali, suspensa entre o céu e o abismo, começava sua luta pela sobrevivência. Joaquim Silva trabalhava como caseiro na fazenda Montenegro há mais de 2 décadas. Naquela manhã, enquanto alimentava os animais no estábulo, notou algo diferente. No comportamento de Neve, o cavalo branco, normalmente calmo e obediente, estava agitado de uma maneira que nunca vira antes. Seus olhos escuros demonstravam uma inquietação fora do comum, e seus relinchos pareciam mais urgentes que o habitual. "Calma, amigo", Joaquim murmurou, aproximando-se do animal com um fardo de feno. "O que está acontecendo com você hoje?" Ele conhecia bem cada animal da propriedade, mas Neve sempre fora especial. O caseiro se lembrava perfeitamente do dia em que o cavalo chegara à fazenda, junto com a pequena Sofia. Era como se os dois tivessem nascido para serem amigos. O pensamento o fez franzir a testa. Não tinha visto a menina naquela manhã, o que era estranho. Normalmente, mesmo antes do café da manhã, ela já estaria no estábulo, conversando com Neve em sua linguagem particular. A ausência da pequena causava uma sensação incômoda em seu peito. Neve empurrou o feno com o focinho, recusando-se a comer. Seus olhos fixos na direção do penhasco, as orelhas em pé, alertas. Joaquim seguiu o olhar do animal, observando a silhueta do Sr. Montenegro descendo o caminho que levava à mansão. Havia algo estranho em sua postura, uma rigidez ainda maior que o habitual. "Bom dia, patrão", Joaquim chamou, erguendo a mão em cumprimento. Eduardo Montenegro apenas acenou brevemente com a cabeça, sem diminuir o passo ou olhar diretamente para o caseiro. Suas roupas elegantes estavam ligeiramente empoeiradas, um detalhe que não passou despercebido aos olhos experientes de Joaquim. Neve relinchou novamente, mais alto desta vez, batendo os cascos no chão com força. O animal tentou sair do estábulo, mas Joaquim o segurou pelas rédeas. "Ei, calma aí, amigo. O que deu em você hoje?" Foi quando notou algo caído próximo aos cascos do cavalo. Uma pequena fita de cetim rosa, daquelas que Sofia sempre usava nos cabelos. O coração de Joaquim acelerou. Algo definitivamente não estava certo.
Em 20 anos de trabalho na fazenda, ele aprendera a confiar em seus instintos, e naquele momento todos os seus sentidos gritavam que havia algo errado. Muito errado. Maria chamou sua esposa, que acabava de sair da pequena casa dos caseiros. Você viu a menina Sofia hoje? Maria franziu o senho, ajeitando o avental. Ainda não, respondeu ela preocupada. E olha que sempre a vejo da janela da cozinha quando ela vai ver o Neve. Seus olhos encontraram os do marido, compartilhando a mesma inquietação. Aconteceu alguma coisa? Joaquim segurava a fita rosa entre os dedos calejados, pensativo. Não sei ainda, murmurou, mais para si mesmo que para a esposa, mas vou descobrir. Ele conhecia Eduardo Montenegro bem o suficiente para saber que o patrão não era um homem de passeios matinais, especialmente não em direção ao penhasco. Na mansão, vozes alteradas começavam a ecoar. Regina, a nova esposa do Sr. Montenegro, gesticulava nervosamente enquanto falava com uma das empregadas. Como assim você não encontra a Sofia? Ela tem que estar em algum lugar. Seu tom de voz, no entanto, não demonstrava preocupação genuína, mas sim irritação. Eduardo surgiu na porta da mansão, ainda ajeitando a gravata. Não se preocupem, sua voz soou firme e controlada. Sofia foi levada para um tratamento especial em outra cidade. Eu mesmo a acompanhei até o transporte esta manhã. Joaquim, que observava a cena de longe, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Em todos seus anos de trabalho, nunca ouvira falar de tratamento algum. E porque o patrão não havia comunicado nada a ninguém antes. Neve continuava inquieto, puxando as rédeas com força na direção do penhasco. O animal parecia desesperado para comunicar algo. Seus olhos fixos no horizonte, como se guardassem um segredo terrível. Joaquim olhou novamente para a fita rosa em sua mão, depois para o caminho que levava ao precipício. Uma decisão começava a se formar em sua mente. Maria, chamou baixinho, prepare uma mochila com água e alguns mantimentos, e não comente nada com ninguém. Sua esposa assentiu, conhecendo bem aquele tom de voz. Era o mesmo que ele usava quando algo sério estava acontecendo. O sol já estava alto no céu quando Joaquim soltou as rédeas de Neve. O cavalo imediatamente começou a caminhar em direção ao penhasco, parando ocasionalmente para olhar para trás, como se verificasse se o caseiro o estava seguindo. Joaquim apertou a fita rosa no bolso e foi atrás do animal. Seu coração pesado, com um pressentimento que ele rezava para estar errado. O sol começava a se pôr, quando Sofia percebeu que teria que passar a noite ali, presa entre as rochas do penhasco. Suas pequenas mãos estavam arranhadas de tanto tentar se segurar e o medo parecia crescer junto com as sombras que se alongavam ao seu redor. A cadeira de rodas, milagrosamente presa entre galhos retorcidos e saliências rochosas, rangia a cada movimento do vento. Mamãe sempre dizia que histórias ajudam a gente a ser forte, sussurrou para si mesma, lembrando-se dos momentos em que sua mãe sentava ao lado de sua cama, contando contos de fadas antes de dormir. Era assim que ela costumava enfrentar as noites difíceis no hospital, quando os tratamentos pareciam intermináveis. Acima dela, Neve continuava sua vigília incansável. O cavalo, branco, se recusava a deixar o local, relinchando ocasionalmente como se quisesse dizer: estou aqui, não vou abandonar você. O som da voz equina era o único conforto de Sofia naquele momento de solidão absoluta. Lembra quando nos conhecemos? Neve, ela falou um pouco mais alto, sua voz tremendo de frio e medo. Eu tinha acabado de voltar do hospital e você foi o único que não me olhou diferente por causa da cadeira de rodas. Uma lágrima escorreu por seu rosto, enquanto recordava aquele dia especial, quando o cavalo branco se aproximou dela no pátio da fazenda, gentilmente encostando o focinho em sua mão.
O vento soprava mais forte agora, trazendo consigo o frio da noite. Sofia tentou se encolher o máximo possível em sua cadeira, agradecendo silenciosamente pelo casaquinho rosa que vestia. Seus pensamentos vagaram para a mansão, onde provavelmente Regina estaria comemorando sua ausência. Agora ela pode ser a única dona da casa, murmurou amargamente, surpreendendo a si mesma com a maturidade de sua compreensão. Na escuridão crescente, sombras começaram a dançar nas paredes rochosas. Sofia fechou os olhos com força, lembrando-se de outra história que sua mãe costumava contar sobre uma princesa que ficou presa em uma torre alta e nunca perdeu a esperança. Eu também não vou perder a esperança, prometeu a si mesma, mesmo quando um soluço escapou de seus lábios. Neve relinchou novamente, dessa vez mais alto e insistente. Sofia abriu os olhos a tempo de ver uma pequena luz movendo-se no topo do penhasco. Seu coração disparou. Seria alguém procurando por ela? Mas logo a luz desapareceu, deixando-a novamente sozinha com suas esperanças frustradas. Pelo menos você está comigo, Neve. Ela chamou o cavalo, encontrando conforto no som dos cascos, batendo suavemente no solo acima. Era estranho como, mesmo não podendo vê-lo claramente na escuridão, sua presença a fazia sentir-se menos sozinha. A noite avançava lentamente, trazendo consigo sons desconhecidos que ecoavam pelo penhasco. Cada barulho fazia Sofia se sobressaltar, imaginando criaturas terríveis escondidas nas sombras. Para se distrair, começou a cantar baixinho uma canção de ninar que sua mãe costumava entoar. Brilha, brilha, estrelinha. As estrelas começavam a pontilhar o céu escuro, como pequenos diamantes espalhados em um manto negro. Sofia as observava, tentando encontrar as constelações que sua mãe lhe ensinara a identificar. Olha, Neve, ela sussurrou. Aquela ali é a ursa maior. Mamãe dizia que ela protege todos os viajantes perdidos. O frio intensificava-se, fazendo seus dentes baterem. A fome começava a apertar seu estômago e a sede tornava sua garganta seca e áspera. Mas o que mais doía era a sensação de abandono, a certeza de que seu próprio pai a havia colocado naquela situação. Por que, papai? Ela perguntou para a noite, sua voz pequena e quebrada. Eu tentei tanto ser a filha que você queria. As lágrimas voltaram. Mas dessa vez ela as deixou cair livremente, misturando-se com o orvalho que começava a se formar. Neve respondeu com um relincho suave, como se quisesse confortá-la. O som familiar fez Sofia sorrir fracamente através das lágrimas. Você é meu anjo da guarda, sabia? Ela falou para o cavalo. Um anjo branco com 4 patas. A lua surgiu por trás das nuvens, derramando sua luz prateada sobre o penhasco. Por um momento, Sofia pôde ver a silhueta majestosa de Neve recortada contra o céu estrelado, sua pelagem branca brilhando como se fosse feita de luz própria. Vou contar uma história para nós dois, decidiu ela, tentando manter a voz firme. Era uma vez uma menina e seu cavalo mágico. E assim, entre lágrimas e sorrisos, histórias e medos, Sofia enfrentou sua primeira noite no penhasco, agarrando-se à esperança tão firmemente quanto se agarrava à sua cadeira de rodas presa. Entre as rochas, Joaquim seguiu os rastros deixados pela cadeira de rodas ao longo do caminho que levava ao penhasco. O sol da tarde já começava a enfraquecer, lançando sombras alongadas sobre a terra batida. Neve caminhava à sua frente, parando ocasionalmente para verificar se o caseiro o acompanhava, seus olhos escuros carregados de uma urgência que Joaquim nunca vira antes. Na mansão Montenegro, a atmosfera estava carregada de tensão. Maria, esposa de Joaquim, observava discretamente os acontecimentos enquanto realizava suas tarefas diárias na cozinha. Regina, a nova senhora da casa,
circulava pelos cômodos com uma energia nervosa, reorganizando objetos e dando ordens contraditórias aos empregados. Quero que removam todos os pertences da Sofia do quarto dela. Regina ordenou a uma das camareiras, sua voz cortante como cristal. Agora que ela está em tratamento, vamos transformar aquele espaço em algo mais útil. Seus saltos altos batiam contra o piso de mármore enquanto ela supervisionava a mudança, um sorriso satisfeito brincando em seus lábios pintados. Eduardo Montenegro permanecia em seu escritório, a porta trancada, as cortinas fechadas, o som ocasional de gavetas sendo abertas e fechadas e papéis sendo manipulados, vazava para o corredor. Maria, passando com uma bandeja de chá, percebeu o cheiro de algo queimando vindo por baixo da porta. Enquanto isso, no penhasco, Joaquim encontrou as marcas onde a cadeira de rodas havia parado à beira do precipício. Seu coração falhou. Uma batida quando notou os sulcos profundos no chão, indicando um movimento brusco. Neve relinchou baixinho, aproximando-se da borda e olhando fixamente para baixo. Meu Deus do céu, murmurou Joaquim, ajoelhando-se para examinar melhor as marcas. Anos de trabalho no campo haviam aguçado seus instintos e cada fibra de seu ser gritava que algo terrível havia acontecido ali. Com cuidado, ele se aproximou da borda do penhasco, seus olhos experientes vasculhando a face rochosa em busca de qualquer sinal. Foi então que ouviu, fraco, quase imperceptível, mas definitivamente real, um pequeno soluço ecoando entre as rochas. Neve imediatamente ergueu as orelhas, relinchando em resposta. O caseiro sentiu seu corpo inteiro gelar, quando compreendeu o que aquilo significava. Sofia, chamou ele, sua voz tremendo de emoção. Sofia, você está aí. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade, até que um som fraco chegou aos seus ouvidos. Tio Joaquim? Na mansão, Maria encontrou um pedaço de papel parcialmente queimado na lixeira do jardim. Antes que pudesse examiná-lo, Regina apareceu de repente arrancando o papel de suas mãos. Isso é lixo, disse secamente. Concentre-se em suas tarefas, Maria. A esposa do caseiro assentiu submissamente, mas seus olhos atentos captaram um detalhe importante. Eram documentos médicos e o nome de Sofia estava claramente visível em um dos cantos não queimados. No escritório, Eduardo continuava sua tarefa frenética. Sobre sua mesa, uma pilha de documentos aguardava destruição. Laudos médicos, relatórios de fisioterapia, até mesmo o testamento de sua falecida primeira esposa, que garantia uma considerável herança para Sofia ao completar 18 anos. Não podemos nos dar ao luxo de ter uma herdeira. Problemática. Regina havia dito na noite anterior, suas palavras destilando veneno. Pense em nosso futuro, Eduardo, em tudo que podemos construir juntos, sem esse peso nos puxando para baixo. No penhasco, Joaquim se debruçou o máximo que pôde sobre a borda, tentando localizar a origem da voz. Seu coração quase parou quando finalmente a viu. A cadeira de rodas estava milagrosamente presa entre algumas rochas e galhos. E nela, encolhida e tremendo, estava Sofia. Aguente firme, pequena, ele gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Vou buscar ajuda. Neve vai ficar aqui com você. O cavalo, como se entendesse, plantou-se firmemente no local, seus olhos fixos na menina lá embaixo. Joaquim se levantou, suas pernas tremendo. A raiva e a indignação se misturavam em seu peito, junto com um senso urgente de responsabilidade. Ele sabia que precisaria agir com extrema cautela. Eduardo Montenegro era um homem poderoso, com conexões em toda a região. Uma acusação precipitada poderia ser desastrosa. Resista, minha menina, sussurrou ele, olhando uma última vez para o penhasco antes de partir em busca de ajuda.
Vou trazer você de volta, nem que seja a última coisa que eu faça nesta vida. O crepúsculo tingia o céu de tons alaranjados, quando Joaquim chegou ofegante à casa de seu amigo Pedro, um experiente alpinista que morava na propriedade vizinha. Suas mãos tremiam enquanto batia a porta de madeira, a urgência fazendo seu coração disparar no peito. Pedro, pelo amor de Deus, abre essa porta, chamou ele, sua voz rouca de emoção. O amigo apareceu rapidamente, alarmado com o desespero evidente na voz do caseiro. Joaquim, o que aconteceu, homem? Pedro perguntou, notando imediatamente o estado alterado do amigo. Seus olhos experientes, acostumados a avaliar situações de risco, perceberam que algo muito sério estava acontecendo. Enquanto isso, na mansão Montenegro, Maria organizava discretamente uma pequena bolsa com mantimentos. Seus anos de trabalho na cozinha lhe permitiam conhecer cada canto da despensa e ela selecionava cuidadosamente itens que não fariam falta imediata. Barras de cereal, garrafas de água, um pequeno kit de primeiros socorros. Regina passeava pelo corredor do andar superior, admirando os espaços que planejava remodelar. Parando diante do quarto de Sofia, um sorriso satisfeito brincou em seus lábios enquanto imaginava a nova decoração. Finalmente poderei ter meu ateliê de pintura, murmurou para si mesma, já visualizando as mudanças. No penhasco, Sofia lutava contra o sono e o cansaço. O dia inteiro exposta ao sol havia deixado sua pele sensível e a sede começava a tornar-se insuportável. Neve continuava sua vigília incansável, relinchando suavemente de tempos em tempos, como se quisesse lembrá-la de que não estava sozinha. Tio Joaquim vai voltar. Ela repetia para si mesma como um mantra, agarrando-se à promessa do caseiro. Suas pequenas mãos, arranhadas e doloridas, seguravam firmemente os braços da cadeira. O vento, que começava a ficar mais frio com a aproximação da noite, fazia a estrutura metálica ranger perigosamente. Na casa de Pedro, Joaquim explicava rapidamente a situação, suas palavras atropelando-se na pressa de conseguir ajuda. O alpinista ouvia com atenção crescente, seu rosto endurecendo ao compreender a gravidade da situação. Precisamos de equipamento adequado, Pedro declarou, já se movendo em direção ao seu depósito de material de escalada. Cordas, mosquetões, arnês e, mais importante, precisamos fazer isso sem chamar atenção. O Sr. Montenegro tem influência demais na região. Joaquim concordou, ajudando o amigo a separar o equipamento necessário. Se ele descobrir que sabemos, não vai descobrir, Pedro garantiu, seus olhos determinados. Conheço aquele penhasco como a palma da minha mão. Já fiz dezenas de escaladas ali, mas precisamos agir rápido, o tempo está mudando. De fato, nuvens escuras começavam a se formar no horizonte, prometendo uma noite de tempestade. Joaquim olhou ansiosamente para o céu, sabendo que cada minuto era precioso. Suas mãos calejadas apertavam nervosamente a fita rosa de Sofia, que ainda guardava no bolso. Maria, na mansão, observava Eduardo Montenegro através da janela da cozinha. O patrão caminhava pelo jardim com um celular na mão, falando em voz baixa, mas claramente agitada. Suas palavras chegavam em fragmentos até ela. Documentos, transferência, ninguém pode saber. Neve, no alto do penhasco, percebeu a mudança no tempo antes mesmo das primeiras gotas de chuva caírem. Seu instinto protetor o fez relinchar mais alto, como se tentasse alertar Sofia sobre o perigo iminente. Está tudo bem, Neve? Sofia chamou debilmente, tentando soar mais corajosa do que se sentia. Mamãe sempre dizia que depois da tempestade vem a bonança. Sua voz tremeu na última palavra, enquanto uma lágrima solitária escorria por seu rosto sujo. Pedro e Joaquim carregavam o equipamento às pressas pela trilha que levava ao penhasco.
cada um perdido em seus próprios pensamentos angustiados. O alpinista verificava mentalmente cada detalhe do resgate que precisariam realizar, enquanto o caseiro rezava silenciosamente pela segurança da pequena Sofia. Vamos precisar de luz, Pedro comentou, notando o céu cada vez mais escuro. E temos que ser rápidos, aquelas nuvens não prometem coisa boa. Um trovão distante reverberou pelo vale, fazendo Sofia se encolher ainda mais em sua cadeira. Neve respondeu com um relincho nervoso, seus cascos batendo inquietos no solo rochoso. A primeira gota de chuva caiu, atingindo o rosto da menina como uma lágrima gelada do céu. Por favor, tio Joaquim, ela sussurrou, sua voz quase perdida no vento que começava a soprar mais forte. Por favor, volte logo. A chuva começava a cair com mais intensidade quando Pedro e Joaquim chegaram ao penhasco. Neve os recebeu com um relincho ansioso, seus olhos brilhando na escuridão crescente. O animal parecia entender perfeitamente a gravidade da situação, mantendo-se próximo ao local onde Sofia estava presa. Sofia! Joaquim chamou, sua voz competindo com o som do vento. Estamos aqui, pequena! Trouxe ajuda! O coração do caseiro apertou-se ao ouvir a resposta fraca que veio de baixo, quase perdida entre os elementos. Pedro já trabalhava rapidamente, suas mãos experientes preparando o equipamento de rapel. Cada movimento era preciso, calculado, mesmo sob a pressão do tempo e do clima que piorava. Vou descer primeiro, ele explicou, ajustando o arnês. Preciso avaliar a estabilidade da cadeira e como está a fixação dela nas rochas. Na mansão, Montenegro, Maria observava a tempestade se aproximando através da janela da cozinha, suas mãos apertando nervosamente o terço que carregava no bolso do avental. O som dos trovões fazia a casa toda estremecer e as luzes piscavam ameaçadoramente. Regina circulava pelos corredores como um fantasma inquieto, parando ocasionalmente para olhar pela janela. Seu rosto bonito estava marcado por uma expressão de preocupação que não combinava com sua habitual máscara de indiferença. Eduardo, chamou ela, encontrando o marido em seu escritório. E se alguém descobrir? Eduardo levantou os olhos dos documentos que ainda organizava, sua expressão fria como gelo. Ninguém vai descobrir nada, respondeu secamente. Em poucos dias, todos terão aceitado que Sofia está em tratamento especializado. E em algumas semanas, quando anunciarmos que ela... Sua voz falhou por um momento, mas ele se recompôs, rapidamente, que ela não resistiu às complicações. No penhasco, Pedro iniciava sua descida, iluminando o caminho com uma lanterna presa ao capacete. A chuva tornava as rochas escorregadias e o vento não ajudava, fazendo a corda balançar perigosamente. Joaquim segurava firmemente a outra extremidade da corda, suas mãos protegidas por luvas especiais. Estou vendo ela! Pedro gritou depois de alguns metros de descida. Sofia, querida, não se mexa, estou chegando até você. A menina ergueu o rosto molhado pela chuva, seus olhos brilhando com um misto de medo e esperança. A cadeira de rodas estava precariamente equilibrada entre duas saliências rochosas, sustentada por alguns galhos resistentes que haviam crescido nas fendas do penhasco. Era um verdadeiro milagre que a estrutura tivesse aguentado tanto tempo. Tio Pedro? A voz de Sofia tremeu. Estou com medo. A cadeira está fazendo barulhos estranhos. Como que para confirmar suas palavras, um rangido metálico ecoou sinistramente entre as rochas. Pedro alcançou finalmente o nível onde Sofia estava presa. Com movimentos cuidadosos, ele se aproximou da cadeira, avaliando a situação. Vai ficar tudo bem, pequena, garantiu, mantendo a voz calma, apesar da preocupação que sentia. Vou te tirar daí.
Neve, no topo do penhasco, mantinha-se atento a cada movimento. O cavalo parecia sentir a tensão do momento, seus músculos tremendo sob a pelagem encharcada. De tempos em tempos, ele relinhava suavemente, como se quisesse encorajar Sofia. "Joaquim!" Pedro gritou para cima. "Preciso que prepare o segundo arnês. Vou ter que soltar ela da cadeira e içá-la separadamente." O caseiro imediatamente começou a preparar o equipamento adicional, suas mãos tremendo, não só de frio, mas de ansiedade. A chuva caía agora em cortinas densas, dificultando a visibilidade. Os relâmpagos ocasionais iluminavam a cena como flashes fotográficos, revelando a precariedade da situação. Pedro trabalhou metodicamente, ignorando a água que escorria por seu rosto. "Sofia, escuta bem", ele falou, olhando diretamente nos olhos da menina. "Vou ter que soltar você da cadeira. Vai ser assustador por um momento, mas prometo que não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Confia em mim?" A pequena engoliu em seco, apertando os braços da cadeira com mais força. "Confio", respondeu, em um sussurro. "Mas e o Neve? Ele vai ficar bem lá em cima?" Pedro sentiu seu coração apertar com a preocupação genuína da menina pelo cavalo, mesmo em uma situação tão perigosa. "Neve é forte", garantiu, começando a preparar o arnês para Sofia. "Ele está cuidando da gente lá de cima, como um anjo da guarda." Um trovão particularmente forte sacudiu o penhasco, fazendo a cadeira de rodas ranger ameaçadoramente. Não havia mais tempo a perder. O resgate precisava acontecer agora, antes que a tempestade piorasse ainda mais. Pedro respirou fundo, preparando-se para a parte mais delicada da operação. Com as mãos trêmulas pela água fria da chuva, Pedro começou a soltar as travas que prendiam Sofia à cadeira de rodas. Cada movimento precisava ser extremamente calculado. Um erro poderia ser fatal. A menina mantinha os olhos fechados com força, seus lábios movendo-se em uma prece silenciosa que sua mãe lhe ensinara. "Quase lá, pequena", Pedro murmurou, tentando manter sua voz firme, apesar do vento uivante. O arnês já estava seguro ao redor do pequeno corpo de Sofia, conectado a uma segunda corda que Joaquim segurava firmemente lá em cima. Era agora ou nunca. Naquele exato momento, na mansão, Montenegro, algo inesperado acontecia. Maria, que continuava suas tarefas na cozinha, ouviu vozes alteradas vindas do escritório. A tempestade abafava parte da conversa, mas algumas palavras escapavam claramente pela porta entreaberta. "Como assim o testamento não pode ser invalidado?" A voz de Regina soava histérica. "Você prometeu que daria um jeito nisso, Eduardo, que resolveríamos nosso problema." "Os advogados dizem que precisam do atestado de óbito", Eduardo respondeu, sua voz tensa. "Sem isso, a herança continua bloqueada no nome dela. E agora, aquele maldito caseiro está agindo de forma estranha, fazendo perguntas." Maria sentiu seu coração acelerar. Sem fazer barulho, aproximou-se mais da porta, seu corpo tremendo com o peso do que ouvia. Na cozinha, o rádio antigo transmitia a previsão do tempo. A tempestade seria a pior dos últimos anos. No penhasco, Pedro finalmente conseguiu soltar o último fecho da cadeira. "Agora, Sofia", ele falou com firmeza, "vou te pegar no colo. Vai ser rápido, prometo." Suas mãos experientes já se posicionavam para fazer a transferência. Foi quando tudo mudou. Um relâmpago intenso cortou o céu, seguido instantaneamente por um trovão ensurdecedor. O impacto foi tão forte que fez as rochas estremecerem. A cadeira de rodas, já instável, começou a deslizar. "Agora!" Pedro gritou, agarrando Sofia num movimento rápido enquanto a cadeira despencava no abismo. O grito da menina se misturou ao som metálico da cadeira batendo nas rochas durante sua queda.
Neve lá em cima relinchou em pânico. O som ecoou pelo penhasco como um grito de guerra, sobrepondo-se até mesmo aos trovões. Joaquim segurava a corda com toda a sua força, suas botas firmemente plantadas no solo enlameado. Na mansão, Maria não conseguia mais conter-se. Com lágrimas nos olhos, ela pegou o telefone da cozinha e discou um número que conhecia de cor. Alô, delegacia! Sua voz tremia. Preciso denunciar algo terrível. Pedro começou a subida com Sofia segura em seus braços, o arnês duplo garantindo que, mesmo se ele escorregasse, a menina estaria protegida. A chuva caía como agulhas geladas em seus rostos, mas nada disso importava agora. Não olhe para baixo, ele instruiu suavemente. Olhe para o Neve lá em cima. Vê como ele está cuidando da gente? Sofia assentiu fracamente, seus olhos fixos na silhueta branca do cavalo que se destacava contra o céu tempestuoso. Eduardo Montenegro estava prestes a servir-se de mais um drink quando as luzes da mansão piscaram e apagaram completamente. No escuro, o som das sirenes policiais começou a ecoar na distância, aproximando-se rapidamente da propriedade. O que é isso? Regina perguntou, seu rosto pálido e iluminado pelos relâmpagos. Eduardo não respondeu, mas suas mãos tremiam, tanto que o copo escorregou, estilhaçando-se no chão. No penhasco, Pedro e Sofia finalmente alcançavam a superfície. Joaquim imediatamente envolveu a menina em um cobertor que Maria havia providenciado, enquanto Neve se aproximava, tocando gentilmente o rosto dela com seu focinho. Você conseguiu, pequena, Joaquim sussurrou, lágrimas se misturando à chuva em seu rosto. Você foi tão corajosa. Mas suas palavras foram interrompidas por um som que cortou a noite. Sirenes policiais, cada vez mais próximas. A tempestade começava a amainar, como se tivesse cumprido seu papel naquele drama. As nuvens se afastavam lentamente, revelando uma lua que banhava a cena com sua luz prateada. Sofia, ainda tremendo nos braços de Joaquim, olhou para a Neve e depois para seus salvadores. Agora vai ficar tudo bem? Ela perguntou, sua voz pequena, mas cheia de esperança. Pedro e Joaquim trocaram um olhar significativo, sabendo que a verdadeira batalha estava apenas começando. As sirenes estavam cada vez mais próximas, e com elas viria a hora da verdade. As luzes vermelhas e azuis das viaturas policiais iluminavam a noite como um caleidoscópio surreal, refletindo-se nas poças deixadas pela tempestade. Sofia, ainda envolta no cobertor, permanecia nos braços de Joaquim, enquanto Neve se mantinha protetora ao seu lado. O cavalo branco, agora com a pelagem brilhando sob o luar, parecia maior e mais imponente que nunca. Delegado Mendes, Joaquim cumprimentou, o homem alto e de expressão séria que se aproximava. Obrigado por vir tão rápido. O delegado observou a cena com olhos experientes. A menina encharcada, as cordas de alpinismo, o estado alterado dos homens. A denúncia que recebemos é muito grave, respondeu o delegado, sua voz grave ecoando. Na noite, Maria nos contou tudo o que ouviu. Precisamos levar a pequena para o hospital primeiro e depois... Seus olhos se estreitaram. Depois, vamos ter uma longa conversa com o Sr. Montenegro. Na mansão, o caos se instalara. Eduardo andava de um lado para outro em seu escritório, derrubando objetos e papéis enquanto tentava destruir evidências. Regina, sentada no sofá de couro, havia perdido toda a sua pose aristocrática. Seu rosto estava manchado de lágrimas e maquiagem borrada. Como ela sobreviveu? Murmurava Eduardo repetidamente, passando as mãos pelos cabelos em desespero. Era impossível. Naquela altura, com a cadeira, o som das sirenes aproximando-se fez seu rosto empalidecer ainda mais.
Maria observava tudo da porta da cozinha, seu coração batendo forte, mas sua consciência finalmente em paz. Anos de lealdade aos Montenegro não podiam se sobrepor ao que era certo. Suas mãos ainda tremiam ao segurar o terço, mas seus olhos demonstravam uma determinação inabalável. Preciso contar uma coisa. Sofia falou suavemente enquanto era examinada pelos paramédicos na ambulância. Seus olhos grandes buscaram os de Joaquim. Neve, ele tentou avisar desde o início. Quando papai... Sua voz falhou por um momento. Quando ele me levou até o penhasco, Neve começou a agir diferente. Ele sabia. Joaquim segurou a pequena mão da menina, sentindo seu coração apertar. Claro que ele sabia, pequena. Neve sempre foi seu anjo da guarda. O cavalo, como se entendesse, aproximou-se da ambulância, seu focinho gentilmente tocando o ombro de Sofia. O delegado Mendes coordenava a aproximação à mansão Montenegro. As viaturas formavam um cerco silencioso ao redor da propriedade, suas luzes cortando a escuridão como facas luminosas. Os policiais se posicionavam estrategicamente, seguindo ordens transmitidas em sussurros. Eduardo Montenegro. A voz do delegado soou através do megafone. Aqui é a polícia. Saia com as mãos ao alto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante de vidro quebrando dentro da casa. Pedro, ainda usando seu equipamento de alpinismo, conversava com os investigadores, descrevendo em detalhes o resgate. A cadeira estava presa entre as rochas, explicou, sua voz ainda trêmula de adrenalina. Foi um milagre ela ter ficado ali por tanto tempo. Se não fosse o Neve... O cavalo branco permanecia uma presença constante ao lado da ambulância, recusando-se a se afastar de Sofia. Seus olhos inteligentes acompanhavam cada movimento dos paramédicos, como se estivesse avaliando se estavam cuidando adequadamente de sua protegida. Ele não vai precisar ficar sozinho, vai? Sofia perguntou ansiosamente quando os paramédicos mencionaram levá-la ao hospital. Neve precisa vir comigo. Suas pequenas mãos agarraram o cobertor com força, o medo de separação evidente em sua voz. Não se preocupe, Joaquim assegurou, acariciando os cabelos molhados da menina. Vou cuidar dele e assim que você estiver melhor, poderá vê-lo todos os dias. Um soluço escapou dos lábios de Sofia, mas dessa vez era de alívio. Na mansão, o som de portas sendo arrombadas ecoou pela noite. Os policiais entraram rapidamente, suas lanternas cortando a escuridão dos cômodos luxuosos. Eduardo foi encontrado em seu escritório, sentado em sua cadeira de couro, um copo vazio na mão e documentos parcialmente queimados espalhados ao seu redor. Acabou, disse simplesmente quando as algemas fecharam em seus pulsos. Regina, encontrada no quarto principal, não ofereceu resistência. Seu mundo de privilégios e crueldade desmoronava diante de seus olhos. Do lado de fora, a lua agora brilhava com toda a força, como se quisesse iluminar a verdade por tanto tempo escondida. Neve relinchou suavemente, um som que parecia tanto uma celebração quanto uma promessa de que dias melhores viriam. O hospital da pequena cidade nunca havia testemunhado tamanha comoção. Na ala pediátrica, Sofia ocupava um quarto especial, suas janelas dando para um jardim, onde surpreendentemente um cavalo branco montava guarda. Neve havia seguido a ambulância por todo o caminho, e nem mesmo os seguranças do hospital tiveram coragem de impedir sua presença constante sob a janela do quarto. Ele é mesmo especial, comentou a doutora Helena, ajustando o soro no braço de Sofia. A médica, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil, havia se encantado com a história da menina e seu protetor equino. Nunca vi nada igual em 30 anos de profissão. Sofia, agora limpa e aquecida, descansava entre travesseiros, macios,
Seus olhos constantemente buscavam a janela, onde podia ver a silhueta familiar de Neve. O cavalo ocasionalmente erguia a cabeça, relinhando suavemente como se quisesse dizer: ainda estou aqui. No corredor, Joaquim e Maria conversavam com o delegado Mendes. O casal de caseiros havia se tornado testemunha-chave no caso, especialmente após Maria revelar todas as conversas suspeitas que ouvira na mansão. Os documentos que conseguimos recuperar são bastante incriminadores, explicou o delegado, folheando uma pasta. Eduardo tentou queimar as evidências, mas preservamos o suficiente. O testamento da primeira esposa, laudos médicos adulterados, até mesmo um plano detalhado para forjar documentos de internação. Maria apertou o braço do marido, lembrando-se das noites em que ouvia Regina e Eduardo cochichando no escritório. Eles planejaram tudo, murmurou, sua voz tremendo de indignação. Queriam fazer parecer que a menina tinha sido enviada para tratamento e depois ela não conseguiu completar a frase. No quarto, Sofia recebia uma visita especial. Pedro, ainda usando suas roupas de alpinista, havia trazido algo que fez os olhos da menina brilharem, uma pequena câmera fotográfica. Pensei que você gostaria de registrar a visão da sua janela. Ele sorriu, ajudando-a a posicionar a câmera. Neve está fazendo tanto sucesso que já tem gente chamando ele de o guardião do hospital. De fato, uma pequena multidão se formava diariamente no jardim, admirando o cavalo branco que se mantinha fielmente em seu posto. Crianças traziam cenouras e maçãs que Neve aceitava educadamente, mas sem nunca se afastar muito da janela de Sofia. Ele sempre soube, não é? Sofia perguntou suavemente, ajustando o foco da câmera. Desde aquela manhã, ele tentou impedir o papai. Sua voz não carregava mais medo ao falar do pai, apenas uma tristeza madura que parecia além de seus 6 anos. Pedro sentou-se na beira da cama, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Alguns animais têm um dom especial, Sofia. Eles enxergam coisas que nós, humanos, às vezes demoramos para perceber. Neve não é apenas um cavalo, ele é seu anjo da guarda de 4 patas. No posto policial, Eduardo e Regina enfrentavam seus primeiros interrogatórios. O casal, antes tão elegante e arrogante, agora mal conseguia se olhar. A máscara de sofisticação havia caído, revelando a verdadeira natureza de suas almas. Como puderam? Perguntou o delegado, sua voz carregada de descrença. Ela é apenas uma criança. Eduardo manteve-se em silêncio, mas Regina começou a falar, suas palavras saindo em cascata, como se uma represa tivesse se rompido. A herança, ela confessou entre soluços. Todo o dinheiro estava preso em um fundo para Sofia. Eduardo não podia tocar em nada até ela completar 18 anos. E eu, sua voz falhou, eu não queria uma enteada deficiente. De volta ao hospital, a doutora Helena examinava os últimos exames de Sofia. Você é uma guerreira, declarou, sorrindo para a menina. 2 dias no penhasco e nenhuma complicação séria. Acho que tinha alguém lá em cima cuidando de você. E aqui embaixo também? Sofia respondeu, olhando pela janela onde Neve agora descansava, sob a sombra de uma árvore. O cavalo ergueu a cabeça, como se sentisse o olhar da menina, e relinchou suavemente. Joaquim e Maria, agora nomeados guardiões temporários de Sofia, organizavam os detalhes para levá-la para sua casa assim que recebesse alta. O quarto da filha deles, já adulta e casada, estava sendo preparado com todo carinho para receber a nova moradora. E o Neve? Sofia perguntou pela 100ª vez, preocupada com o destino de seu protetor. Joaquim sorriu, afagando os cabelos da menina. Ele vai com a gente, é claro, garantiu. Já estou construindo um estábulo especial, bem pertinho da casa.
Ele poderá ver sua janela de lá, exatamente como faz aqui no hospital. Um sorriso iluminou o rosto de Sofia. O primeiro sorriso verdadeiro desde aquela manhã fatídica. No penhasco, lá fora, Neve respondeu com um relincho alegre, como se entendesse que uma nova vida estava prestes a começar para todos eles. O dia da alta hospitalar chegou com a promessa de um novo amanhecer. A pequena casa do Silva, antes modesta e silenciosa, agora transbordava de atividade e expectativa. Maria havia passado a semana inteira preparando cada detalhe do quarto de Sofia, enchendo-o de cores alegres e pequenos toques que faziam o espaço parecer mágico. "Olha só o que encontrei no sótão", ela disse, pendurando uma antiga captura de sonhos próxima à janela. O objeto, feito com fios delicados e penas brancas, dançava suavemente com a brisa. "Era da minha filha. Dizem que afasta os pesadelos e só deixa passar os sonhos bons." Joaquim, por sua vez, havia transformado o antigo celeiro em um estábulo, acolhedor para Neve. Com a ajuda de Pedro e outros vizinhos, construiu uma estrutura especial que permitia ao cavalo ter uma visão clara da janela do quarto de Sofia. O amor e o cuidado em cada detalhe eram evidentes. "É como se estivéssemos construindo uma ponte entre dois corações", comentou Pedro, ajudando a instalar uma iluminação suave no estábulo. "Uma ponte entre uma menina especial e seu anjo, da guarda de 4 patas." No hospital, Sofia se preparava para a partida. A doutora Helena fazia os últimos exames, mas seus olhos bondosos estavam mais focados no brilho de expectativa no rosto da menina do que nos resultados médicos. "Sabe, Sofia", começou a médica guardando seu estetoscópio, "em todos estes anos de profissão, aprendi que existem diferentes tipos de medicina. Às vezes, o melhor remédio é o amor." Ela fez uma pausa, olhando pela janela onde Neve mantinha sua vigília constante. "E você tem uma dose extra especial desse remédio te esperando lá fora." A notícia da história de Sofia havia se espalhado pela pequena cidade, tocando corações e mobilizando a comunidade. Quando a van adaptada do hospital parou em frente, a casa do Silva, uma pequena multidão já esperava para dar as boas-vindas. Crianças seguravam balões coloridos e uma faixa feita à mão dizia: "Bem-vinda ao seu novo lar, Sofia." Neve, que havia seguido a van durante todo o trajeto, agora trotava ansiosamente ao redor do veículo, como se mal pudesse esperar para mostrar a Sofia seu novo espaço. Seu relincho de alegria ecoou pelo ar, fazendo todos sorrirem. "Olha só", sussurrou Maria para Joaquim. "É como se ele estivesse dando uma festa de boas-vindas do jeito dele." O caseiro assentiu, emocionado demais para falar. A cadeira de rodas nova, doada por uma associação beneficente local, tinha detalhes em branco que combinavam perfeitamente com a pelagem de Neve. Sofia sorriu ao perceber isso. Suas pequenas mãos acariciando os braços da cadeira com aprovação. "É como se fosse feita especialmente para nós dois", ela comentou, enquanto Joaquim a ajudava a descer da van. Neve imediatamente se aproximou, seu focinho gentilmente tocando o rosto da menina em um gesto de carinho que arrancou ahns da plateia. Dentro da casa, surpresas esperavam por Sofia. O quarto havia sido adaptado com rampas e suportes especiais, permitindo que ela se movimentasse com mais independência. Uma prateleira baixa exibia livros de histórias, e sobre a cama, um álbum de fotografias novo aguardava para ser preenchido com memórias felizes. "Esse é só o começo", Maria explicou, mostrando a Sofia cada detalhe do quarto. "Vamos construir muitas memórias boas aqui, você vai ver." Seus olhos brilhavam com lágrimas de alegria contida. Da janela do quarto, podia-se ver perfeitamente o novo estábulo de Neve. O cavalo já explorava seu novo espaço, mas sempre retornando ao ponto onde podia manter contato visual com Sofia.
Era como se um fio invisível conectasse os dois, mais forte que qualquer adversidade. Sabia que cavalos podem sentir nossos sentimentos? Pedro explicou, sentado ao lado de Sofia enquanto observavam Neve. Eles são como espelhos das nossas emoções. E esse ali, ele apontou para o cavalo branco, tem um coração tão grande quanto o seu. A tarde avançava suavemente e a pequena celebração de boas-vindas continuava no jardim. Vizinhos haviam trazido bolos e quitutes, transformando a ocasião em uma verdadeira festa comunitária. O delegado Mendes também apareceu, trazendo não apenas sua presença oficial, mas também um presente especial: documentos que garantiam a guarda provisória de Sofia para Joaquim e Maria. É apenas o começo do processo, ele explicou aos Silva, mas vocês já são, para todos os efeitos, os guardiões legais dela. O sorriso no rosto do delegado deixava claro que ele não poderia estar mais satisfeito com o arranjo. As semanas passaram como páginas de um livro sendo suavemente viradas pelo vento. Na casa dos Silva, cada dia trazia uma nova descoberta, um novo sorriso, uma pequena vitória na jornada de cura de Sofia. As manhãs começavam com o relinchar gentil de Neve, uma melodia que se tornara o despertador preferido da menina. Bom dia, meu anjo branco. Sofia sempre chamava da janela e Neve respondia erguendo a cabeça, seus olhos inteligentes brilhando com amor incondicional. Maria observava essas interações diárias, com o coração transbordando de ternura, agradecendo silenciosamente pela bênção que aquele cavalo representava na recuperação da menina. As sessões de terapia 2 vezes por semana haviam se tornado menos um compromisso e mais uma aventura, especialmente depois que a terapeuta, doutora Beatriz, descobriu o poder curativo da presença de Neve. Nunca vi uma conexão tão profunda, ela comentou durante uma sessão, observando como Sofia se abria mais facilmente quando o cavalo estava por perto. É como se ele entendesse cada palavra não dita, Sofia explicou. Suas pequenas mãos, brincando com a crina branca de Neve enquanto conversava sobre seus sentimentos. Quando falo do que aconteceu no penhasco, ele fica mais pertinho, sabia? Como se quisesse me proteger das memórias ruins. O progresso era visível não apenas no emocional, mas também no físico. Com a ajuda de equipamentos especiais e muito incentivo, Sofia começava a desenvolver mais força nos braços, tornando-se mais independente em sua cadeira de rodas. O Jardim do Silva havia sido adaptado com caminhos pavimentados, permitindo que ela explorasse o espaço livremente. Olha só quem está ficando expert em manobras. Joaquim sorria, observando Sofia, dar voltas habilidosas pelo jardim, com Neve trotando pacientemente ao seu lado. O cavalo havia desenvolvido um instinto impressionante para acompanhar o ritmo da cadeira, nunca muito à frente, nunca muito atrás. As notícias sobre Eduardo e Regina chegavam como ecos distantes de um pesadelo que aos poucos perdia sua força. O processo judicial seguia seu curso e o delegado Mendes garantia que a justiça seria feita. Mas na casa do Silva, o foco estava na construção do futuro, não nas sombras do passado. Sabe o que mais sinto falta da mamãe? Sofia perguntou. Uma tarde, enquanto Maria trançava seus cabelos. O jeito como ela contava histórias. Cada personagem tinha uma voz diferente. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas havia um sorriso em seus lábios. Às vezes, conto histórias para o Neve, tentando fazer as vozes como ela fazia. Maria sentiu seu coração apertar, mas manteve as mãos firmes nas tranças. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você, pequena, disse suavemente. Você tem o mesmo dom dela para enxergar a magia nas coisas simples. O quarto de Sofia
havia se transformado em um santuário de memórias felizes. Fotos cobriam uma parede inteira. Neve em diferentes momentos do dia, Sofia sorrindo durante as sessões de terapia, pequenas conquistas registradas com carinho. O álbum que ganhara no dia de sua chegada já estava pela metade, cada página, contando a história de sua nova vida. "Olha essa aqui", Pedro comentou durante uma visita, apontando para uma foto particular. Nela, Neve estava deitado no gramado, sua cabeça gentilmente apoiada no colo de Sofia, que lia um livro de histórias. Parece uma pintura, não é? A luz do sol fazendo a pelagem dele brilhar, seu sorriso tão sereno. As noites, antes temidas, pelos pesadelos frequentes, agora tinham um ritual especial. Depois do jantar, Sofia ia até a janela para dar boa noite à Neve. O cavalo, invariavelmente, se posicionava onde ela podia vê-lo, claramente do quarto, como uma sentinela branca guardando seus sonhos. "Os pesadelos estão diminuindo", Sofia confidenciou à doutora Beatriz durante uma sessão. "Acho que é por causa do filtro dos sonhos que tia Maria pendurou, e também porque sei que o Neve está sempre ali, cuidando de mim." A terapeuta sorriu, fazendo uma anotação em seu caderno. "E como você se sente sobre isso?" perguntou gentilmente. Sofia pensou por um momento, suas mãos acariciando distraidamente a pelagem de Neve, que estava deitado ao seu lado durante a sessão. "Me sinto segura", respondeu finalmente. "É como se tivesse uma família maior agora. Tio Joaquim, tia Maria, Neve, até o filtro dos sonhos faz parte dela. Seus olhos brilharam com uma sabedoria além de seus anos. A mamãe sempre dizia que família é quem cuida da gente com amor. Acho que agora entendo o que ela queria dizer." O tribunal da pequena cidade nunca havia presenciado um dia tão significativo. O julgamento de Eduardo Montenegro e Regina finalmente chegara, e com ele uma onda de emoções que parecia tocar cada pessoa presente. Sofia, vestida com um vestido azul claro escolhido especialmente para a ocasião, segurava firmemente a mão de Maria, enquanto sua cadeira de rodas era posicionada na sala. Do lado de fora do tribunal, algo extraordinário acontecia. Neve, que havia seguido o carro do Silva até ali, permanecia em frente ao edifício, cercado por uma multidão de admiradores. O cavalo branco, agora uma celebridade local, parecia entender a importância daquele dia. "Ele pode não estar aqui, dentro fisicamente", sussurrou Pedro para Sofia, "mas seu espírito está com você." A menina assentiu, tocando o pequeno pingente em forma de cavalo que carregava no pescoço. Um presente de Joaquim para lhe dar coragem. O juiz Thompson, um homem de cabelos grisalhos e olhos bondosos, observava a cena com particular interesse. Em 40 anos de magistratura, nunca havia testemunhado um caso que mexesse tanto com a comunidade. Quando Eduardo e Regina foram trazidos à sala, um silêncio pesado desceu sobre todos os presentes. "Sofia", chamou gentilmente o juiz, "sei que é difícil, mas você pode nos contar o que aconteceu naquela manhã?" Todas as cabeças se voltaram para a pequena figura na cadeira de rodas, que respirou fundo antes de começar. Com uma voz clara e firme, surpreendendo a todos com sua maturidade, Sofia narrou os eventos daquela manhã fatídica. Falou sobre o passeio especial, sobre o comportamento agitado de Neve, sobre o momento em que seu pai a empurrou em direção ao abismo. Suas palavras, embora suaves, carregavam o peso da verdade que não podia mais ser negada. "E o Neve", continuou ela, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto, "ele nunca desistiu de mim. Ficou lá em cima, chamando, até o tio Joaquim entender que algo estava errado." Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Maria, enquanto Joaquim mantinha uma mão protetora no ombro da menina. Eduardo, sentado no banco dos réus, não conseguia olhar diretamente para a filha.
Suas mãos tremiam visivelmente e sua postura arrogante havia se desfeito completamente. Regina, ao seu lado, soluçava baixinho, seu rosto uma máscara de arrependimento tardio. O promotor apresentou as evidências meticulosamente. Os documentos, parcialmente queimados, os testemunhos dos empregados, as gravações das câmeras de segurança que mostravam o carro de Eduardo retornando sozinho naquela manhã. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava perfeitamente, formando uma imagem devastadora de ganância e crueldade. Um relincho forte veio de fora, fazendo todos se sobressaltarem. Neve, como se sentisse o momento crítico, fazia sua presença ser conhecida mesmo através das grossas paredes do tribunal. Sofia sorriu, apertando o pingente em seu pescoço. Meritíssimo! A voz do promotor ecoou pela sala. Temos diante de nós não apenas um crime contra uma criança inocente, mas um atentado contra a própria humanidade. O que Eduardo Montenegro e Regina fizeram vai além da crueldade comum. Foi um ato premeditado de pura maldade contra sua própria filha. O defensor público, designado para o caso após todos os advogados particulares se recusarem a defender o casal, mal conseguia construir argumentos em sua defesa. As evidências eram esmagadoras, e a presença serena de Sofia na sala destruía qualquer tentativa de justificar o injustificável. Antes de pronunciar a sentença, disse o juiz Thompson, ajustando seus óculos, gostaria de fazer uma observação. Em todos meus anos de magistratura, aprendi que a justiça nem sempre vem apenas das leis escritas. Às vezes, ela vem do coração de uma criança que, mesmo após sofrer o impensável, ainda consegue se manter doce e esperançosa. Às vezes, vem da lealdade de um animal que nos ensina o verdadeiro significado de amor incondicional. Nesse momento, como se respondesse às palavras do juiz, Neve relinchou novamente. O som, desta vez, parecia carregar uma nota de triunfo. Sofia sorriu, sabendo que seu protetor estava celebrando antecipadamente a vitória da justiça. Eduardo Montenegro e Regina Álvares Montenegro, a voz do juiz trovejou pela sala. Diante das evidências apresentadas e da gravidade dos crimes cometidos. E o silêncio era absoluto, enquanto todos aguardavam o veredicto que mudaria para sempre o destino de uma família. A sentença do juiz Thompson ecoou pela sala do tribunal como um trovão de justiça. Eduardo Montenegro e Regina foram condenados à pena máxima permitida por lei. Além da prisão, todos os bens seriam revertidos para um fundo especial em nome de Sofia, administrado por seus novos guardiões legais, Joaquim e Maria Silva, até sua maioridade. Mais do que punir os culpados, declarou o juiz, esta corte tem o dever de garantir que Sofia tenha um futuro seguro e feliz. Seus olhos bondosos se voltaram para a menina. E considerando os laços de amor verdadeiro que testemunhamos aqui, determino também a adoção definitiva pelos Silva, se este for o desejo de todos. Maria cobriu a boca com as mãos, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Joaquim abraçou Sofia com todo o cuidado e amor do mundo, enquanto a menina sorria, um sorriso tão brilhante que parecia iluminar toda a sala. Do lado de fora do tribunal, Neve relinchou como se entendesse a importância do momento. A multidão, que se aglomerava nas escadarias, irrompeu em aplausos e gritos de alegria. O cavalo branco empinou elegantemente, sua figura majestosa, recortada contra o céu azul como um símbolo vivo de triunfo. "Vamos para casa?" perguntou Sofia, seus olhos brilhando de felicidade. "Quero contar tudo para o Neve." Mas antes que pudessem sair, o juiz Thompson fez um último pronunciamento que surpreendeu a todos. Considerando o papel extraordinário que este animal desempenhou,
ele declarou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Determino também que o cavalo conhecido como Neve seja oficialmente registrado como animal de suporte emocional, com todos os direitos e privilégios que tal status confere. Pedro, que estava presente na audiência, não conseguiu conter uma exclamação de alegria. Isso significa que ele poderá acompanhar você em qualquer lugar, Sofia, até na escola. A notícia fez os olhos da menina se arregalarem de surpresa e felicidade. Enquanto Eduardo e Regina eram levados para fora da sala, Sofia notou algo que a surpreendeu. Não sentia mais medo ao olhar para seu pai. Em vez do terror que antes a dominava, havia apenas uma tranquila certeza de que aquele capítulo de sua vida estava definitivamente encerrado. Maria já fazia planos enquanto deixavam o tribunal. Vamos fazer uma celebração especial, com bolo de chocolate, seu favorito, e uma surpresa que venho preparando há semanas. Seus olhos brilhavam com um segredo bem guardado. No caminho para casa, Neve acompanhou o carro do Silva como sempre fazia, sua pelagem branca reluzindo sob o sol da tarde. Pessoas nas ruas paravam para acenar e sorrir, já familiarizadas com a visão do cavalo, escoltando seu pequeno tesouro. Ao chegarem em casa, a surpresa de Maria foi revelada. Ela havia transformado uma parte do jardim em um pequeno picadeiro adaptado, com rampas e suportes especiais que permitiriam Sofia desenvolver uma forma única de equiterapia com Neve. A doutora Beatriz me ajudou a planejar tudo, explicou Maria, emocionada com a reação de êxtase de Sofia. Ela diz que será perfeito para sua recuperação, tanto física quanto emocional. O resto da tarde se transformou em uma verdadeira festa comunitária. Vizinhos apareceram trazendo comidas e presentes, crianças corriam pelo jardim e Neve pastava tranquilamente próximo à sua pequena protegida, ocasionalmente se aproximando para receber carinho. Você sabe, comentou Pedro sentado ao lado de Sofia, enquanto observavam a movimentação, algumas pessoas dizem que existem anjos disfarçados entre nós. Acho que Neve é um deles. A menina sorriu, acariciando o pingente em seu pescoço. Não é disfarce, respondeu com a sabedoria que só as crianças possuem. Ele é um anjo do jeito dele mesmo, com 4 patas e tudo. O delegado Mendes, que também compareceu à celebração, trouxe um presente especial, uma placa honorária para Neve, reconhecendo oficialmente sua bravura e dedicação. É a primeira vez que fazemos algo assim para um animal, explicou. Mas também é a primeira vez que conhecemos um herói como ele. Joaquim e Maria observavam a cena com corações transbordando de amor. Sua família, antes de 2, agora era de 4, contando com Neve, é claro. O cavalo parecia sorrir à sua maneira equina, sabendo que sua missão de proteger Sofia havia se transformado em algo muito maior. Havia ajudado a criar uma nova família, unida pelo amor mais puro e verdadeiro. Sabe do que mais sinto falta? Da mamãe? Sofia perguntou suavemente para Maria, enquanto observavam o pôr do sol juntas. Do jeito como ela dizia que amor verdadeiro sempre vence no final. Seus olhos brilharam, com lágrimas de saudade e gratidão. Acho que ela estava certa, não estava? 1 ano havia se passado desde o julgamento. A pequena casa dos Silva, antes tão silenciosa, agora transbordava de vida e alegria. O jardim, em plena primavera, exibia um colorido especial, como se a própria natureza celebrasse a felicidade que ali habitava. Sofia, agora com 7 anos, havia florescido de maneiras que ninguém poderia imaginar. Suas sessões de equiterapia com Neve tinham fortalecido não apenas seu corpo, mas também sua autoconfiança. A cadeira de rodas, longe de ser uma limitação, tornara-se parte de suas aventuras diárias com seu fiel companheiro Equino. Olha, só isso, Neve.
ela chamou, executando uma manobra perfeita no picadeiro adaptado. O cavalo branco acompanhava cada movimento com atenção amorosa, seus olhos inteligentes nunca deixando sua pequena amazona. Maria, observando da varanda, não conseguia conter o sorriso de orgulho. A transformação da antiga fazenda Montenegro também era notável. Com o dinheiro do fundo especial, Joaquim havia transformado a propriedade em um centro de ecoterapia, onde outras crianças com necessidades especiais podiam experimentar o mesmo tipo de amor e cura que Sofia encontrou com Neve. Cada sorriso novo é uma vitória, comentou Joaquim com Pedro enquanto observavam uma sessão de terapia. O antigo alpinista agora trabalhava meio período no centro, ajudando a treinar outros cavalos, embora nenhum demonstrasse o dom especial de Neve. Doutora Beatriz havia se tornado uma presença constante na vida da família, mais como amiga do que terapeuta. A evolução de Sofia é um caso de estudo, ela costumava dizer. O poder do amor incondicional, especialmente vindo de uma fonte tão inesperada quanto Neve, prova que os milagres acontecem diariamente. O quarto de Sofia, antes decorado, com sonhos e esperanças, agora exibia conquistas reais. Medalhas de pequenas competições para equestres dividiam espaço com fotografias de momentos felizes. O filtro dos sonhos, ainda pendurado na janela, não precisava mais afastar pesadelos. Eles haviam dado lugar a sonhos doces e tranquilos. Mamãe estaria tão orgulhosa, Sofia disse uma tarde, enquanto Maria trançava seus cabelos. Ela sempre dizia que eu era mais forte do que pensava. Acho que o Neve me ajudou a descobrir essa força. As notícias sobre Eduardo e Regina raramente chegavam à casa dos Silva. E quando chegavam, eram recebidas com serenidade. Sofia havia aprendido que perdoar não significava esquecer, mas sim liberar-se do peso do passado para construir um futuro mais leve. Neve, agora oficialmente reconhecido como animal de suporte emocional, acompanhava Sofia em suas aventuras. Diárias, na escola ele aguardava pacientemente no pátio adaptado, tornando-se mascote querido por todos os alunos. Sua presença transformava cada dia comum em algo especial. Sabe o que mais amo em nossa história? Sofia perguntou durante um piquenique familiar no jardim. É que ela mostra que família não precisa ser de sangue para ser verdadeira. Seus olhos percorreram os rostos amados ao seu redor, incluindo o focinho atento de Neve, que delicadamente pegava cenouras de sua mão. O delegado Mendes, em suas visitas regulares, sempre se emocionava ao ver o progresso. Às vezes, a justiça trabalha de formas misteriosas, ele comentou certa vez. Quem diria que um cavalo nos ensinaria tanto sobre amor e lealdade? A comunidade havia abraçado a família Silva de maneira extraordinária. O centro de ecoterapia tornou-se ponto de encontro e celebração, onde histórias de superação eram escritas diariamente. Neve, naturalmente, era a estrela principal, inspirando confiança em cada nova criança que chegava. Numa manhã particularmente especial, Sofia preparava-se para sua primeira apresentação formal de paraequestre. Vestida com um traje branco que combinava com a pelagem de Neve, ela era a imagem viva da determinação e graciosidade. Nervosa? Perguntou Maria, ajustando a fita em seus cabelos. Rosa, como sempre. Sofia sorriu, tocando o pingente de cavalo em seu pescoço, agora acompanhado por uma pequena medalha de Nossa Senhora. Não, respondeu com simplicidade. O Neve está comigo, e quando estamos juntos nada é impossível. Como que para confirmar suas palavras, o cavalo branco aproximou-se tocando gentilmente seu ombro com o focinho. Joaquim, observando a cena, sentiu os olhos marejarem. Sua mãe estava certa, disse suavemente. O amor verdadeiro sempre vence no final,
E às vezes ele vem com 4 patas e um coração maior que o mundo. O sol da manhã banhava o picadeiro com uma luz dourada, enquanto Sofia e Neve se preparavam para sua apresentação. Na plateia, rostos sorridentes e olhos emocionados testemunhavam não apenas uma performance, mas a celebração de um amor que havia transformado tragédia em triunfo, dor em alegria e um cavalo comum em um anjo guardião. "Vamos, meu anjo branco", Sofia sussurrou para Neve, seu sorriso brilhando como as estrelas que sua mãe tanto amava. "Temos mais histórias para escrever juntos."